Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Prof. Isis, prof. de Química. Então, hoje é a live de Química com a missão de eu acabar transmitindo um pouquinho aí sobre alguns conteúdos que são abordados no Enem. E para hoje eu separei o assunto por que alguns insetos caminham sobre a água. Bora lá então, pessoal. Então, seguinte, ó. Aqui eu separei o assunto química, que cai dentro aí de ciências da natureza, em 3 blocos, certo? Então, no bloco 1, que eu até deixei ampliado aqui, tá entre os assuntos que mais caem no Enem, tá? No decorrer dos últimos anos. Então, para a aulinha de hoje, eu vou comentar um pouco, né, um resumo, obviamente, sobre forças intermoleculares. E para uma próxima live, muito provavelmente que eu acabe falando sobre misturas e processos de separação. Bom, esses outros temas aqui, átomo, tabela periódica, ligações químicas, funções inorgânicas, estequiometria, são temas que, na dinâmica que está funcionando aí as lives no desafio, não vai dar para comentar tudo, né? Então, eu acabei tendo que selecionar um ou outro tema que acaba sendo mais rotineiro no Enem, tá? Mas a dica que estão se preparando aí, cada um na sua casinha, é que a prof está disponibilizando toda semana todos os conteúdos que são abordados no Enem lá no meu canal no YouTube, que tem o meu nome, Isis Torales. Eu acabei me apressando e nem falando, na verdade, eu me chamo Isis, eu venho trabalhando com preparatório para o Enem desde o ano passado, e estudando desde o ano passado todo esse conteúdo que cai no Enem, essa parte que eu vou comentar hoje acaba aí sendo uma das mais importantes, certo? Então, para ti que está estudando e quer conhecer mais esses conteúdos que são bastante abordados no Enem, eu te convido para ir lá no meu canal a assistir sobre esses demais assuntos, tá? Então, especificamente sobre forças intermoleculares, que tem tudo a ver com a pergunta por que alguns insetos acabam caminhando sobre a água. Então, bora lá. Antes da gente falar especificamente sobre por que esses insetos caminham sobre a água, observem vocês aí na imagem o seguinte, ó, que a gente tem a seguinte pergunta: por que os átomos acabam se ligando? Tá? Então, saibam de vocês para início de conversa é matéria, tá? E aí, cada matéria que vocês estão visualizando, o cabelo de vocês, a unha, a parede da casa, a panela, tudo é constituído de um conjunto de átomos que vão formar moléculas. Então, olha só, lá numa visão muito microscópica da coisa, a gente tem ligação entre átomos e ligações que vão envolver moléculas. Para recapitular, quando eu tenho um e outro átomo ligado, tá, eu já formo uma molécula. Tá? Então, eu tenho uma molécula formada. Agora, eu posso ter mais de uma molécula ligada entre si? Posso, com certeza. E isso é muito comum no nosso cotidiano, certo? Então, lá na visão mais microscópica, a gente inicia o nosso estudo com uma ligação entre átomos. Então, um átomo ligado ao outro. Numa visão mais macroscópica, a gente já tem aqueles dois átomos ligados que formaram uma molécula, vão crescendo aí entre várias moléculas que acabam se ligando. E por que eu estou falando isso? Porque justamente aonde está inserido o conteúdo da aulinha de hoje, o conteúdo sobre forças intermoleculares. Então, as ligações que ocorrem entre moléculas, como mostra aqui, ó, a gente tem uma molécula 1 de um lado e uma molécula 2 de outro lado, acabam sendo ocorrendo a partir de forças. E essas forças se chamam forças intermoleculares. Pois bem, para responder para vocês aí, por que os átomos se ligam, afinal de contas?
Não é assim? Não caiu do céu e já todo mundo ligado? Claro que não, né? Então, por que os átomos acabam se ligando? Porque quando a gente estuda química, né, a gente vê que os átomos acabam se ligando porque eles querem buscar estabilidade. Então, se tu tá aí com o teu caderno, anota que a função que caracteriza isso de se ligar ou não é justamente os átomos buscarem estabilidade. E essa estabilidade, ela vai estar vinculada com a questão da quantidade de elétrons na camada de valência. Prof de Deus, eu não sei o que é, camada de valência, eu não sei o que tem a ver esses 8 elétrons. Calma. Então, por isso, assim, ó, qual é a dica que eu dou? Não lembra o que é um conceito de camada de valência? Vai lá, dá uma revisadinha na aula de tabela periódica, tá? Então, brevemente, a camada de valência é aquela última camada da eletrosfera de um átomo. Então, lá vai estar uma determinada quantidade de elétrons. Então, qual é a tendência na natureza? É que os elementos químicos, eles vão buscar ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, porque ficando com esses 8 elétrons, eles vão ficar estáveis. Então, como que lá mais adiante na história da química, como é que eles descobriram? Como é que eles chegaram nessa conclusão? Está inventando isso, prof, da cabeça? Não, né? Então, assim, ó, como é que os cientistas chegaram a essa conclusão? Que a maioria dos átomos precisava se ligar para ficar estável. Bom, então observem vocês aqui na tabela periódica, certo? Onde estão os elementos químicos, que existem alguns elementos químicos aqui pintadinho em azul, que são os elementos dentro do grupo dos gases nobres, tá? Quando os cientistas começaram a investigar os elementos químicos, eles observaram que justamente esses aqui em azul não se ligavam com ninguém. Que interessante, né? E por que será que eles não se ligavam? Então, lá na ciência, investigando, eles descobriram que eles acabavam não se ligando com ninguém justamente porque esses elementos aqui em azul tinham 8 elétrons na camada de valência, que é a camada mais afastada do núcleo, é a última camada de um átomo, como eu falei. Bom, então, o que eles chegaram à conclusão? Que justa por essa característica de ter 8 elétrons, eles não se ligavam. Agora, tudo que está em branco, pessoal, como vocês podem ver na imagem, justamente vai buscar aí uma forma de buscar estabilidade a partir desse raciocínio, que esses demais elementos químicos acabam não tendo 8 elétrons na sua camada. E aí, isso tudo se deu ao nome da tal da regra do octeto, que é justamente isso, que fala que os elementos que é justamente se ligar com alguém para ficar com 8 elétrons na sua camada. E aí tem diversos tipos de ligação, certo? Aí, como eu comentei, ligações que vão ocorrer entre átomos e ligações que vão ocorrer entre moléculas. Então, antes da gente estudar as forças que são responsáveis por essa ligação entre as moléculas, a gente precisa revisar um conceito muito importante, certo? Para a gente não ficar perdido aí na aula. Então, que é as ligações que vão ocorrer com moléculas que são polares e as ligações que vão ocorrer com moléculas apolares. Então, vamos revisar rapidamente o que seria, né, uma ligação que vai dar como resultado uma molécula polar e uma ligação que dá como resultado uma molécula apolar. Então, observem aqui que a prof colocou, ó, a molécula apolar, ela vai ser toda aquela molécula que, quando tu junta dois elementos químicos ou mais, certo? E aqui eu trouxe o exemplo do gás hidrogênio, que tem H2 é porque tem dois hidrogênios ligadinhos entre si. Então, quando a eletronegatividade, aqui eu botei o valor individual de cada um o valor referente à eletronegatividade de cada um dos elementos. Então, quando a diferença for zero, ou seja, a eletronegatividade de um hidrogênio é 2,1.
Então, a gente tem 2 hidrogênios, cada um com a eletronegatividade de 2 e 1. Então, se a gente diminuir um do outro, vai dar 0. Então, por isso que a eletronegatividade final da molécula acaba sendo 0. Aqui do flúor 2, ó, é a mesma linha de raciocínio. A eletronegatividade de um flúor é 4. Como tu tem 2 flúors ligados entre si, a eletronegatividade final deu 0. Então, quando dá esse 0, que significa o quê, em outras palavras? Que quando não há essa diferença de eletronegatividade, vocês vão estar na frente de uma molécula com característica apolar. Agora, o raciocínio inverso é referente a uma molécula polar, onde aí vocês já vão ter diferença de eletronegatividade, certo? Então, aqui a prof trouxe 2 exemplos. O primeiro, o HF. O H é hidrogênio e o F é flúor. Eles estão ligadinhos entre si, certo? Quando eles se ligaram, né, as suas eletronegatividades estão aí no resolve a eletronegatividade final. Bom, aí a gente tem que considerar a eletronegatividade de cada um desses elementos. Do flúor é 4 e do hidrogênio é 2 e 1, certo? Então, aqui, ó, a eletronegatividade final deu 1 e 9. Então, aí tem diferença. Se tem diferença, a gente vai estar aí com uma característica de molécula polar. A mesma linha de raciocínio em relação ao HCl. Pro HCl. O HCl é o ácido clorídrico. Então, aqui, ó, a mesma linha de raciocínio. O 3 é referente à eletronegatividade do cloro e o 2 e 1 do hidrogênio. Quando subtrai o 3 do 2 e 1, o resultado final foi 0,9. Opa, tenho uma diferença de valor, então eu estou diante de uma molécula polar. Professora de Deus, eu tenho que ter o valor individual da eletronegatividade de cada um? Claro que não, tá? Revisando as questões do Enem, não teve nada assim nessa linha de raciocínio. Agora, é importante vocês que estão se preparando saber que quando o enunciado está falando molécula polar, molécula apolar, você saber da onde que veio essa definição, tá? Para vocês não ficarem muito perdidos. Bom, agora linkando com a aula de hoje, por que eu estou enfatizando a questão de ser molécula apolar e molécula polar? Porque essas características do que é polar e do que é apolar vai justamente nos direcionar para um ou outro tipo de força intermolecular. Então, vamos agora entrar nessas forças, e aí, aqui já dando spoiler, a gente tem 3 tipos de forças intermoleculares. A primeira delas é a dipolo-dipolo, que a gente vai ver agora. E as demais são dipolo instantâneo e dipolo induzido, e ainda íon dipolo. Então, começando pela dipolo-dipolo, e aqui, ó, já reforço para vocês que a gente tem... Opa, deixa eu subir aqui. Eu reforço para vocês que tem um outro nome, tá? Para saber esses 2 nomes, infelizmente sim, tá? Porque revisando as questões do Enem, eu já encontrei tanto um nome quanto outro nome nas provas do Enem. Então, já encontrei tanto nas alternativas chamar de dipolo-dipolo, quanto de dipolo permanente e dipolo permanente, tá? São palavras sinônimas, certo? Significam, são caracterizadas para o mesmo tipo de força intermolecular. Então, aqui, ó, essa força dipolo-dipolo, ela ocorre, ó, entre moléculas polares, ó, polares, tá? Então, anota aí no teu caderno quem é que vai se ligar por esse tipo de força intermolecular, aquelas moléculas que têm como característica serem polares. Então, olha aqui o exemplo, ó. A gente tem uma molécula de HCl e outra molécula Cl. Então, quando essas 2 moléculas se aproximam para se ligar, a força de atração envolvida entre elas é a do tipo
dipolo, está aqui representadinho em pontilhado, tá? Então, no mundo real, a gente tem isso, a gente tem várias moléculas que estão a fim de se ligar, tá? Então, aqui eu coloquei que a força é do tipo dipolo permanente ou só dipolo. Aí, aqui a imagem traz o seguinte, ó. Ah, isso aqui é fraco, é uma força fraca de atração, é fácil de romper, de quebrar, e quando comparada à ligação covalente. Então, qual é a diferença de uma para outra? Aqui, a gente está falando de uma ligação que ocorre entre átomos. Então, entre o hidrogênio e o cloro de uma única molécula, aqui a gente tem uma ligação do tipo covalente. E aqui, em contrapartida, a gente tem uma ligação que ocorre entre moléculas, certo? Então, aqui, pessoal, ó, essa ligação entre átomos, ela é muito forte. Então, é muito mais difícil romper essa ligação do tipo covalente do que quando comparada a essa ligação que envolve a força dipolo ou esse outro nome grande, permanente, tracinho dipolo permanente. Muito bem. Aí aqui, para ti que tá se preparando muito para o Enem, é bem importante vocês terem isso bem claro na cabeça de vocês. Existe dentro da ligação, dentro da força do tipo dipolo, um caso muito especial, tá? E aí, digamos assim, ó, que dentro do assunto forças intermoleculares, um dos mais importantes, essa apresentação que está mostrando aí para vocês agora, tá? Então, a gente tem aqui, ó, dentro desse tipo de força, o caso das ligações de hidrogênio, certo? O que significa isso, professora, pelo amor de Deus? Bom, vai acontecer esse tipo específico de ligação quando eu tiver o hidrogênio ligado, tá? Eu tô falando assim, ó, pega uma molécula e essa molécula tem um hidrogênio, e aí o hidrogênio dessa molécula vai se ligar com outra molécula voltado para onde está o oxigênio. Então, é o caso do que acontece aqui com a água. Ó. A gente tem várias moléculas de água, certo? E aí, aqui onde está mais escurinho, onde está pontilhado, é a ligação, ó, do hidrogênio, que é a parte branquinha aqui dessa molécula, com o oxigênio, que é a parte mais em vermelho dessa outra molécula. Então, quando acontece isso, entre essas moléculas, o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio de outra molécula, eu vou ter um caso especial que caracteriza a ligação de hidrogênio. Um segundo exemplo, ó, que está aqui, ó, quando o hidrogênio de uma molécula, então a gente pega aqui, ó, o hidrogênio do HF, que é uma molécula, se liga ao flúor de uma outra molécula. Então, assim, para quem não captou, observe aqui comigo, ó, eu tenho flúor, hidrogênio, uma molécula, flúor, hidrogênio, outra molécula, flúor, hidrogênio, uma terceira molécula, e assim vai sucessivamente várias moléculas de HF ligadas entre si, onde a parte do hidrogênio de uma molécula está ligada à parte do flúor de outra molécula. Tá? Inicial é quando, usando essa mesma linha de raciocínio, é quando eu tenho o hidrogênio de uma molécula ligado ao nitrogênio de outra molécula. Então, quando elas se aproximarem por essa força do tipo ligação de hidrogênio, tá? Eu vou ter bem o que mostra aqui na imagem, ó, o hidrogênio dessa molécula daqui, ó, desse NH3 ligado ao outro NH3. Aqui na linha pontilhada, o que significa isso? Que o hidrogênio de uma molécula está ligado ao nitrogênio de outra molécula, certo? Então, professora, como é que eu vou decorar isso? Tá, e eu sei que muitos não gostam de decorar, e eu também não gosto, mas são muitos conteúdos para a gente vendo aí, né, no decorrer do Enem, mas eu tenho um macetezinho, né? Quando a gente está se preparando para o Enem, naturalmente, dependendo do conteúdo, vai rolar um macete. Então, assim, ó, olha o que eu deixei aqui, ó, o hidrogênio, quando o hidrogênio está ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, e é só
nesses casos. Lembra do fom-fom? O hidrogênio fom-fom, o hidrogênio fom-fom, o hidrogênio fom-fom. Eu só vou ter esse caso especial de ligação de hidrogênio quando eu tiver numa molécula o hidrogênio ligado. Não vai ocorrer com o oxigênio, com o flúor ou com o nitrogênio, tá? Lembra do fom-fom, não te esquece, anota aí no teu caderno. Bom, e aí aqui a gente responde a aula de hoje. Por que que alguns insetos não afundam na água? Tá? Então, eu sempre trago esse questionamento porque ele é interessante, né? E são coisas que às vezes a gente nem se passa, acaba nem se passando pela nossa cabeça. Então, assim, a gente tem um exemplo aqui de um inseto que está sobre a água, tá? Não é qualquer inseto, gente. Não, se for um inseto muito pesado, é óbvio que ele vai afundar, pelo amor de Deus. Tá? Mas a gente está falando de alguns insetos que eles acabam conseguindo caminhar sobre a água, e caminhar entre aspas, porque eles não são seres humanos, porque se forma um tapete sobre a água. Professora de Deus, o que é esse tapete? Esse tapete é uma tensão superficial, tá? Então aqui, gente, o que tem na água? Na água tem moléculas de água, que é o quê? Olha aqui, opa! É aqui, ó, isso aqui são moléculas de água, ó. O hidrogênio de uma molécula está ligado ao oxigênio de outra. Ah, professor, então isso quer dizer que é a força do tipo ligação de hidrogênio que está envolvida? É exatamente isso que eu quero que vocês fiquem. Então, aqui eu tenho várias moléculas de água ligadas, certo? Por esse tipo de ligação bem específica, ligação de hidrogênio, e é uma ligação muito forte. Anota aí, as ligações de hidrogênio são muito fortes. Então, assim, ó, o que acaba acontecendo mais aqui para o meio, as moléculas de água ligadas entre avançando e a força se anulando. Em contrapartida, mais aqui na superfície da água, ó, não, olha aqui, ó, quando compensa tem seta para tudo que é lado. Aqui em contrapartida só tem seta para as laterais e para baixo. Então aqui não ocorre essa compensação. Não ocorrendo essa compensação, acaba sim formando uma tensão superficial sobre a água, que é o tal do tapetinho que eu falei, que possibilita, tá? Então conta aí na tua casa essa novidade, esse conhecimento a mais aí para os seus familiares. Bom, então indo agora lá para o tipo 2, que é o dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então, observem vocês, ó, que diferentemente do primeiro tipo, ela vai ocorrer com, esse tipo de força, vai ocorrer com moléculas apolares. Mais molécula polar que eu falei nos exemplos anteriores. Agora é específico para moléculas que são apolares, certo? Em que a eletronegatividade é nula no final. Então, ela é separada, essas ligações entre moléculas apolares, em 3 etapas. Então, aqui a gente tem a etapa 1. Então, observem vocês, ó, que aqui na imagem que eu tirei do livro, tem o quê? Aqui no centro tem o núcleo de um átomo e aqui na volta tem a eletrosfera. Então, essa partezinha em azul é o que a gente chama na química de eletrosfera ou nuvem eletrônica, certo? Então, aqui tem um outro átomo, tá? E aqui tem um outro átomo. Então, isso tudo aqui, né? Claro, isso aqui é uma versão reduzida, mas imagina milhões disso aqui próximos entre si. Milhões de átomos próximos, certo? Então, o que vai acontecer? Lembra que carga negativa com carga negativa ou carga positiva com carga positiva se repelem. Não tem afinidade. Agora, quando a gente está falando de opostos, os opostos se atraem, né? Então, a gente até escuta quando a gente está falando de relacionamento, os opostos se atraem. Então, lembra, positivo com negativo vai se atrair. Agora, quando a gente está falando de cargas iguais, vai se repelir.
Então, é o seguinte, ó, então aqui tem um negativo, negativo, negativo e negativo. Prof de Deus, o que é esse negativo? Esse negativo são os elétrons que estão nessa volta aqui, ó, nessa nuvem eletrônica mostradinha em azul, tá? Que é onde está a eletrosfera. Então, num primeiro momento, numa primeira etapa, o que está escrito? Ó, escrito, quando moléculas apolares se aproximam, ocorre uma repulsão entre suas nuvens eletrônicas. Por que repulsão? Porque a gente está cheio de carga negativa na volta dessa eletrosfera. Muito bem. Quem é as nuvens eletrônicas? É essa partezinha em azul, que também tem como nome aí eletrosfera, certo? Então, num primeiro momento, tu pensa vários átomos que vão virar moléculas, e essas moléculas, quando se aproximam, por ter várias cargas negativas na sua a molécula. Então, na volta dessa molécula tem várias cargas negativas. O que vai acontecer quando se aproximar de outra molécula? Vai se afastar, não vai ter atração. Bom, isso num primeiro momento. Num segundo momento, essa repulsão provoca um movimento dos elétrons. Onde é que estão os elétrons? Aqui nessa regiãozinha em azul, que se acumulam em uma determinada região da molécula. Então, olha o que está mostrando a imagem aqui, ó. A gente tem essa moléculazinha que é constituída de vários átomos, ela virou isso aqui, ó, tá? Então, ó, se afastou, ó, os elétrons, na sua maioria, veio para uma determinada região. Ó, desse aqui veio para essa região, desse aqui veio para essa região. Então, se acumulou numa determinada região, e aí, quando várias coisas negativas se acumulam numa determinada região, fica extremamente fica extremamente com caráter negativo. E aí, se tu puxa, se acaba vindo todos os elétrons para uma determinada região, quer dizer que na região oposta vai ficar mais carregado positivamente, como está aqui, ó, deixando a região oposta com deficiência de elétrons com caráter positivo, tá? Então, isso é num segundo momento. Bom, para finalizar, para um terceiro momento, o que vai acontecer? Ó, como ficou uma região negativa, a outra positiva, aqui negativa e positiva, e assim sucessivamente, a parte negativa de uma molécula vai se conectar, né, vai se atrair pela região que ficou deficiente de elétrons, que é aquela região positiva de uma segunda molécula, e assim sucessivamente. Então, justamente por ir para mais um determinado polo, as cargas negativas, e a outra ficando deficiente, as moléculas vão ir se ajustando para conseguirem se conectar. Então, nessa situação, a gente vai ter a ligação do tipo de polo instantâneo de polo induzido. Instantâneo por quê, professora? Porque se forma por um instante e se desfaz, não fica para sempre, tá? E induzido, por indução vem, eu induzi você a fazer algo. Então, o que acontece ali? Só foi possível ligar porque ocorreu uma indução das cargas negativas. Houve uma movimentação de cargas para uma região, das cargas negativas para uma região, isso acabou forçando outras moléculas a reproduzir isso, e aí toda essa movimentação de separar o que é positivo do que é negativo possibilitou esse tipo de ligação de moléculas apolares, certo? Então, um terceiro tipo, e aqui para finalizar, a gente vai ver o tipo íon dipolo. Então, vamos ver ele aqui. Tá? E antes de eu dar detalhes desse tipo, saibam vocês que lá no Enem de 2017, ele acabou sendo cobrado. Então, reforça a importância de dar uma olhadinha nas questões do Enem, mais vinculado aí ao assunto forças intermoleculares, certo? Então, especificamente sobre esse tipo de força, do tipo íon dipolo, então imaginem vocês aí, na casa de vocês, vocês pegam o sal de cozinha. O que é o sal de cozinha? O sal de cozinha é o tal famoso cloreto de sódio, certo? Então, quando vocês adicionam
pegam lá, adiciona num copo com água, o que acontece é isso aqui que mostra aqui, ó. Essas moléculas bonitonas que aparecem aqui é a água, ó. São várias águas que estão na volta, várias moléculas de água que estão circundando, que em outras palavras significa o quê? Estão solvatando o íon cloro e aqui essas outras moléculas de água, não as mesmas, estão na volta, circundando, ou em outras palavras, solvatando o íon sódio. Então, assim, pessoal, a gente tem isso aqui, o NaCl, o cloreto de sódio, que quando colocado em água, vai separar. O Na vai para um lado e o cloreto vai para o outro, tá? O Na é quem? O sódio vai para um lado e o cloro, que é o íon cloreto, vai para o outro. Por quê? Porque a água faz isso. A água tem essa característica, esse potencial de fazer isso com esses elementos químicos, tá? Então, eles acabam, tu tem lá no sal de cozinha, aquele pozinho branco, eles estão juntinhos, conectados, ligadinhos, e quando eles vão para a água, eles se separam em função dessa capacidade que a água tem de fazer isso com eles, tá? Então, muito característico. O que vai definir uma ação, né, uma força do tipo íon dipolo, tá? Íon por quê? Porque aqui tem um íon, se formou um íon, tá? O cloreto, Cl-, e aqui eu tenho um Na+. Então, isso, professor, eu não sei, eu não consigo enxergar um íon. Para mim, isso está impossível. Vai lá no YouTube, no canal da Prof, dá uma olhadinha na aula 2 de conceitos relativos aos átomos. Lá explica bem direitinho o passo a passo do que define um íon positivo e um íon negativo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse íon cloro que vira o cloreto é menos, tá? Porque ele é a parte negativa, digamos assim, de uma maneira muito resumida, a parte negativa do cloreto de sódio. E aí a gente chama ele de íon do tipo ânion, enquanto que esse Na+, que é o elemento químico sódio, aqui que está com uma carguinha, tá? É o íon do tipo, é um íon positivo do tipo cátion, tá? Então, ó, como aqui a gente tem um íon positivo, a região das moléculas de água que vai ficar voltada para esse íon, voltada seria, olha os pontilhados apontando, ó, direcionando. Então, a região que vai ficar voltada para essa parte positiva vai ser naturalmente, lembra do positivo e negativo que se atraem? Vai ser a região negativa da molécula de água, ó, que é essas bolinhas em vermelho, que é representada pelo oxigênio. Bom, e aí, em contrapartida, o raciocínio inverso a gente faz para o íon negativo. Então, o íon negativo, quem é que vai estar a fim de estar ligado com ele? A parte positiva das moléculas de água, que são os hidrogênios. E aqui está, ó, apresentado branco, tá? Então, ó, para finalizar esse tipo de interação. Então, o cloreto de sódio, ao ser adicionado na água, ele vai sofrer uma separação, que aqui está escrito, em outras palavras, como uma dissociação iônica, em decorrência da forte atração entre íons e o dipolo permanente presente nas moléculas de água. Professor de Deus, isso aí para o português. Então, é o seguinte, ó, quando eu coloco, por que tem essa característica? Porque a água, ela tem, por que vai ocorrer isso, não é? Por que tem essa característica? Vai ocorrer isso porque a água tem o potencial de atrair para próximo de si, tá? O sódio e o cloro, tá? Só que de formas que eles não fiquem mais juntos, eles vão ficar separadinhos, certo? E aí é importante, não é qualquer molécula, não é qualquer substância que tu pegar e colocar na água que vai fazer esse tipo de íon dipolo. Tem que ser específico em quais situações? Com substâncias que formam íons. Olha aqui a palavra íon aparecendo. Enfatizo. Porque a questão do Enem foi nesse sentido, hein? Era uma questão bem cretina. Tu tem que ter uma substância,
uma substância química que, quando tu colocar ela em água, ela faça uma separação e aí tem que estar envolvido íons nessa situação. Não sendo íons, não vai se caracterizar com uma força do tipo íon dipolo. E o dipolo está todo caracterizado por causa das ligações que as águas, as moléculas de água, fazem entre si, que a gente viu lá no primeiro tipo de ligação envolvida lá nas ligações que ocorrem com moléculas que são polares, certo? Aqui a prof colocou um resumão para vocês, ó. Deixa eu organizadinho aqui. Então, pessoal, ó, observem aí, ó, ali em cima, a gente tem um resumão de ligações que ocorrem entre moléculas covalentes, e aí o primeiro tipo em moléculas polares. Então, quando a gente vai falando de ligações com moléculas polares, o tipo de força envolvida vai ser a do tipo dipolo permanente, ou ainda um segundo nome chamado de dipolo-dipolo. Aí ali eu deixei em azul para vocês verem, bem importante lembrar, tá? Que tem um caso especial. Qual é o caso especial, prof? As ligações de hidrogênio envolvido aí, quem é que vai estar envolvido aí? Vai estar envolvida uma molécula que vai ter o seu hidrogênio ligado a uma outra molécula, e aí, para ocorrer isso, vai ser o hidrogênio de uma molécula ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Lembra do FON-FON, tá? Macetezinho que a prof tem para vocês. Bom, um segundo tipo de ligação que a gente acabou de entre moléculas que são apolares, em que a eletronegatividade, que a gente viu lá em cima, é zero, é nula, tá? Então, elas vão ocorrer em 3 etapas. Então, tu tem várias moléculas apolares que não estão a fim de se ligar, porque elas estão cheias de elétrons ali que não têm atração na sua eletrosfera. Bom, isso num primeiro momento. Num segundo momento, o que acontece quando essas moléculas que são apolares se aproximam? Vai ocorrer uma indução. Então, os elétrons na volta dessas moléculas vão se direcionar para um lado. Então, um lado vai ficar negativo e outro lado vai ficar mais positivo. Bom, olha que interessante. Havendo essa característica de ficar mais positivo de um lado, mais negativo de outro, as moléculas aí que são diferentes vão conseguir se justamente por causa dessa formação de região. Importante enfatizar que isso não é uma coisa que ocorre e fica assim para sempre, tá? É por isso que se chama de dipolo instantâneo, dipolo induzido. Tem que ocorrer indução e se forma por um determinado momento, não é para sempre, certo? Bom, e aí a gente finalizou aqui, ó, mais ali embaixo, com a parte de forças que envolve do tipo íon dipolo, certo? E aí, muito importante vocês lembrarem que só vai ocorrer com aquelas substâncias que, quando vocês colocam em água, vão ser separadas pela água e vão formar íons, certo? Não tendo isso, não vai entrar nesse quadro, não vai ter essa. E aí a palavra solvatado, que a prof deixou ali, é a mesma coisa que cercado. Então, os íons, vou voltar aqui, ó, os íons que quando colocados em água se liberam, eles acabam sendo cercados pela água. Bom, agora para finalizar, tá? E aí eu abro espaço para perguntas. Eu não sei se o professor que bom te ver aqui. Não sei se vocês vão ter perguntas ou não, enfim. Eu tenho uma dica, porque eu sou a prof das dicas, a prof que adora filme, adora série, para aqueles que já foram meus alunos sabem muito bem, tá? Uma dica para vocês aí terem um pouquinho de noção do quão importante é a educação, né? De como a educação pode transformar a vida das pessoas para melhor. Então, fica
de irmão da Netflix, O Menino que Descobriu o Vento, certo? Ele traz uma abordagem de uma história de um aluno que, enfim, sem querer dar muito spoiler, que acaba aí desenvolvendo um material que vai ser importante para a vida da família dele, e aí tem todo um conhecimento de física por trás disso, tá? Então fica aí a minha super mega dica para vocês que estão se preparando para o Enem, tá? A vida também não é só estudos, tem que curtir com a família, curtir com quem a gente ama. E agora eu fico aqui à disposição de vocês, tá? Para perguntas, tá? Mas de qualquer forma, eu quero deixar o meu muito obrigada por quem está assistindo essa live, dizer que eu costumo preparar minhas aulas aí usando o livro da Marta Reis. Me sigam no Instagram, tá? Meu Instagram é o @ToralesIsis, Torales com 2 L e S, que nem a atriz da Globo, tá? O meu é Isis Torales. E vão lá no meu canal, lá tem muito material bom para quem está se preparando para o Enem, totalmente gratuito. Não tem só conteúdo de aula, mas tem questões. Eu costumo geralmente fazer 10 questões por assunto, tá? Então todas elas estão comentadas. E era isso, pessoal. Fico aqui à disposição de vocês. Vou deixar aqui em cima. Ah. Gabi, para baixar o material, então, essa aula, ela vai ficar à disposição de vocês, tá? Essa aula, acho que em seguida, acho que até que é instantâneo, eu não entendo 100% ainda dessas tecnologias, mas eu imagino que essa aula já vai ficar disponível lá na página do YouTube do desafio, vai ficar disponível na página do Facebook do desafio e do YouTube do desafio, certo? Agora, eu não sei como é que o pessoal da coordenação está fazendo com o material em PDF, tá? Eu me comprometo aí de passar para o pessoal esse material em PDF, e aí vocês deixam um recadinho ali para a página do desafio para pedir esse material através deles, ok? Inclusive, pessoal, aproveitando ainda o tempinho que a gente tem, o próximo vídeo que eu vou colocar ali na minha página do YouTube vai ser específico sobre essa aulinha relacionada a forças intermoleculares, tá? Que é um assunto, como eu disse, top, que o Enem adora. Não só ele, como esse aqui, ó, a parte de misturas e processos de separação, acaba sendo aí dentro do bloco 1, um outro tópico, deixa eu tirar o mouse de cima, um outro tópico que o Enem também gosta. Então, fiquem atentos ali, que toda semana eu estou postando material novo, seja só aula, ou seja questões de cada um desses conteúdos. Então, fiquem atentos lá, que acaba saindo bastante coisa lá no canal, certo?
Uma coisa que eu sempre reforço para os meus alunos é que não basta assistir aulas, né? Eu acho assim, ó, que uma ferramenta ajuda a outra. Então, por exemplo, a ferramenta que a gente está tendo agora das lives, do YouTube, enfim, é uma ferramenta show. Quem tem acesso a baixar conteúdo em PDF ou livros, enfim, também acaba sendo show de bola e fazer questões, né? Muito também para vocês irem se ambientando aí com o estilo, né, que vem as questões do Enem, aí pelo menos na parte de ciências da natureza, tá? Então, a prof acha muito importante, fica uma super sugestão minha para vocês, além de assistir vídeos, procurar material PDF, fazer questões vão ajudar vocês a abrir a mente de vocês para o estilo de questões que são cobradas geralmente no Enem, tá? Então, isso é um resumo, tá? Então, assim, ó, vai vir assim no Enem? Muito provavelmente não, gente. O Enem, até o momento, tá? Ele é uma prova que gosta de misturar coisas interdisciplinares. Então, por exemplo, o Enem gosta de brincar com informações gerais de pesquisa de ciência. Então, quer ver um exemplo? O Enem vai lá e falou numa questão, se eu não me engano, sobre a fralda descartável. Aí o Enem foi lá, preparou uma comparação entre fralda de pano, fralda descartável, e falou dos tipos de ligações químicas envolvidas entre isso. Então, olha como o Enem acaba sendo bastante interdisciplinar. Claro, posso mostrar sim o de polo instantâneo. Então, aqui, o dipolo instantâneo e dipolo induzido, tá, Júlia? Então, a gente tem aí esse tipo de força intermolecular, ela envolve 3 etapas, tá? A primeira etapa é aquele momento em que tu tem moléculas que são apolares, que elas não estão afim de pertinho uma da outra, justamente por causa dessa repulsão dos elétrons de cada uma dessas moléculas, certo? Bom, dando sequência, a gente vai ter mais 2 etapas. Aí a gente tem a etapa em que vai ocorrer essa formação de região mais positiva e mais negativa de cada uma dessas moléculas apolares, para, num terceiro momento, numa etapa 3, essa ligação, esse momento de aproximação e de ligação entre essas moléculas a partir do tipo de força, como eu coloquei aqui, do tipo de polo instantâneo, de polo induzido, que, se eu não me engano, eu não comentei, também é chamado de forças de London. E por que eu enfatizo isso? Porque numa das alternativas do Enem, de uma das questões, veio aí, ao invés de ser chamado de dipolo instantâneo e dipolo induzido, estava como forças de London, tá? Antigamente, tá? Lá na época que eu estava no ensino médio, isso lá em 2003, a gente chamava de forças de Van der Waals, tá? Então, conforme foi avançando aí os anos, foram mudando de nome, tá? Então, atualmente existem 2 principais nomes: a força de polo instantâneo de polo induzido e a força do tipo de London, certo? Se ficou com dúvida, Júlia, em alguma outra coisa, pede para a prof voltar, que a prof volta.
De nada, Júlia. Bom, pessoal, o que eu tinha para separar para vocês hoje era isso, certo? Foi minha primeira experiência em live, quero dizer que superou minhas expectativas, deu para soar bastante por aqui. Espero encontrar vocês na semana que vem. As próximas lives vão ser com provavelmente a próxima live vai ser com o Prof. Matheus, e aí na sequência vem a Prof. Mimi. Então, assim, obrigada para os que ficaram até o final, obrigada para os meus alunos que estavam aí, eu guardo todos com muito carinho, e até até a próxima semana. Não esqueçam aí de divulgar o trabalho do desafio, que é muito importante, esse time maravilhoso aí de profs e coordenadores, toda essa equipe, e até a próxima, viu? Beijo a todos, tchau, tchau!